do verso 15 ao 24, será o texto que motivará a nossa reflexão nesta hora. Mensagem que eu creio Deus nos deu para esta noite. Gálatas 1, de 15 a 24. E neste sermão, você será orientado, dirigido a gravar 3 palavras. Eu desejo que, quando sairmos daqui, você saia com essas palavras na mente e, sobretudo, no coração. Até me lembrei daquele corinho que tinha, né? Você lembra? Você cantou? 3 palavrinhas só. Mas não é, são essas 3 palavrinhas. Não é? Eu aprendi de cor. Mas não são essas. Deus é amor, que são lindas. Mas 3 palavras. Você vai lembrar do sermão por essas 3 palavras. E estão, de certa forma, identificadas nesse texto, dentro da linha que desejamos. Nós vamos fazer a leitura da seguinte maneira: à medida que formos destacando cada bloco do texto, a gente faz a leitura do texto. O primeiro bloco está de 1:15, Gálatas 1:15, até o verso 17, a parte A. Vamos ler juntos ali? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Até aí. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Quem está falando é Paulo. Paulo está escrevendo uma carta à igreja que estava na Galácia. Por isso, o nome da carta é Carta de Paulo aos Gálatas. E interessante que o contexto desta declaração de Paulo é uma necessidade de reafirmação do seu apostolado, porque espalhavam maldosamente dentre os crentes que Paulo não era apóstolo. E Paulo então faz uma declaração de fé. Ele apresenta uma declaração de uma confissão de fé para aquele povo. E a palavra que eu quero que você grave neste primeiro bloco é a palavra chamada. Vamos falar juntos? Chamada. Olha só que convicção de chamada Paulo apresentava. Deus me separou desde quando? Desde o ventre materno. Você lembra do Salmo 139? O Salmo 139 fala da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. E na questão da onisciência, o Salmo apresenta um aspecto desse conceito, desse atributo, que é a presciência, é o conhecimento antes das coisas acontecerem. E há um momento que o salmista diz assim: Deus me conhecia antes de eu ser formado. Ele me conhecia quando ainda nenhum tecido da minha vida existia. Então, o que isso, na verdade, se aplica a nós aqui hoje? Você e eu éramos conhecidos de Deus antes de nascermos. Eu nasci
em 20 de setembro de 1960. Eu sei que alguns agora levaram um susto, não é verdade? Pensavam que eu era da década de 80 e até mais, mas eu sou de 1960. Naquele dia, meu pai e minha mãe me conheceram e disseram: que menino lindo. Toda aquela história. Naquele dia, pessoas amigas me conheceram, me identificaram, mas não, Deus lá na eternidade sabia que eu nasceria naquele dia. E o que isso tem de prático para nós? É que Deus cuida de você e de mim todo o tempo, porque Ele não é surpreendido por um evento, Ele não é surpreendido por um acidente, Ele não é surpreendido por uma situação que dentro do nosso programa não era prevista. Então Ele sabia lá atrás, muito atrás da nossa existência, e sabia que nós estaríamos hoje louvando o nome dEle. Mas ainda mais do que isso, Deus chamou a cada um de nós para uma missão. A ideia que se tem é que é uma declaração de fé para alguém que foi chamado para ser um missionário. E é verdade. Paulo tinha a missão para ser missionário entre os gentios. Deus o chamou para aquilo. Mas eu e você, no caso eu, para ser pastor. No caso do Hélio, para ser o pastor da música, da adoração. Há outros aqui para a área do ensino, na escola dominical, em qualquer área. Mas até mesmo se você não tenha nenhuma função religiosa, Deus tem um chamado para você. Pode ser que você ainda não tenha percebido isso. Pode ser que você ainda não tenha se afinado com esta vontade dEle. Mas cada pessoa recebe um chamado de Deus. O primeiro chamado é o chamado a se aproximar de Cristo. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você ainda não se identificou numa confissão de fé a Jesus, não é um rito religioso, mas a Jesus. Se você ainda não se identificou como alguém que aceitou Jesus como Salvador e confessou com a boca e creu com o seu coração, Jesus está chamando você. Há um chamado dele para você. Após esse momento tão solene, tão bonito, como o poeta no hino 407 do cantor cristão diz: ditoso o dia em que aceitei do meu Jesus a salvação, você continua chamado para cumprir uma missão. A Bíblia diz que nós recebemos os privilégios do Senhor. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para nos gloriarmos com isso. É isso que está lá em 1 Pedro? Não, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Parece que esse som já está começando, é verdade? Para a sua maravilhosa luz. Eu e você temos um chamado. Se o chamado não é para ser um pastor, para ser um missionário, especificamente com uma atividade direta nessa área, mas você tem um chamado. E onde você estiver, esse chamado pode se evidenciar ou não. Por exemplo, amanhã, quando você encaminhar-se para as suas atividades, se você tiver consciência, eu estou aqui cumprindo uma missão de Deus, a sua semana será muito melhor.
Isso não vai fazer de você um chato, uma chata, e achar que você não vai cumprir com responsabilidade a missão que você tem no seu trabalho. Não, pelo contrário, você será o mais responsável, o mais eficiente, o que vai tentar ser mais capacitado, mas você saberá, aqui eu estou cumprindo o chamado de Deus para a minha vida. Aqui eu estou cumprindo a missão que Ele me deu. E isso ganhará na sua vida um contorno muito melhor, se você tiver consciência. Deus chamou você, você não está aqui por acaso. Você não está neste mundo por acaso. Deus chamou você para uma missão específica. Alguns desprezam isso e acabam se arrebentando, não tendo alegria na vida. O segundo bloco do texto é a partir do verso 17, a parte B, e vai até o verso 22. Então, se a letrinha ficar muito pequenininha lá, pode fazer em parte do 17b até o 22. Olha só, mais de imediato, não volta um pouquinho, por favor, eu estou lendo aqui agora. Volta aí. Volta o 17, volta o bloco. Possível? Não, mas o 17... perdão. Então, olha só. Mais de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Qual é a palavra que eu quero que você grave agora? Preparo. Vamos falar juntos? Preparo. Mais uma vez? Mais uma vez? Qual foi a primeira palavra? Chamada. A segunda? Preparo. Olha só o que Paulo vai dizer. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Quando lhe aprouve revelar o seu filho Jesus, aquela experiência que ele teve em Damasco, então ele se encontrou com Cristo, mudou sua vida, ele percebeu esse chamado. Paulo preparou-se para cumprir a sua missão com alegria. Ele não cumpria de qualquer maneira, não. Ele foi se preparar. Alguns chegam a dizer que esse tempo que Paulo fala aí, nos versos que nós lemos, que de aproximadamente entre o capítulo 1 e o 2, ele revela ali todas as suas experiências, dá um tempo de 14 anos, Paulo ficou num seminário. Não era um seminário formal como a gente conhece. Ninguém sabe exatamente quais foram as suas atividades naquele período, mas ele estava se preparando com o Senhor para a grande missão que ele empreenderia. O que isso traz para a gente de modo prático? Deus chamou você. Se você ainda não percebeu isso e ainda não foi sensível a essa chamada, Ele está chamando você. Agora, você deve se preparar para isso. A cada dia mais. Cada dia mais. E ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas um preparo intelectivo, não. Não se pode desprezar isso. Mas é um preparo no relacionamento com o Senhor. Havia um conceito numa tribo em que a pesca era muito usada, que toda vez que um pescador saísse para a pescaria,
ele deveria se alimentar muito bem, porque a lenda dizia que poderia pegar um peixe muito grande e ele não ter força para trazer aquele peixe e ser levado pelo peixe para o mar, ou então para o rio. Então o que os pescadores faziam? Antes de sair para a pescaria, eles se alimentavam bem. Eles tinham que estar bem alimentados, para não serem levados por um peixe mais bem alimentado do que eles, mais forte do que eles. Na vida, no dia a dia, você entra em conflito com grandes peixes. Às vezes a gente nem se dá conta disso. A gente sabe que tem um chamado, mas a gente não está preparado para os embates da missão. A gente não está preparado para o dia a dia. E às vezes no trabalho, onde é o nosso campo de ação, surgem problemas que, por não estarmos preparados, a gente faz com que eles se avolumem ainda mais. Eles se tornam maiores. Situações que, de repente, no relacionamento íntimo com o Senhor, num preparo permanente com Ele, a gente resolveria com muito mais facilidade. Mas aquilo toma uma dimensão tão grande, porque faltou o preparo e o relacionamento com o Senhor. Eu não sei quanto tempo você leva conversando com Deus durante o dia. Eu não sei quanto tempo você leva celebrando ao Senhor no dia a dia. Eu não sei quanto tempo você leva pedindo ao Senhor que alimente a sua alma. Porque a ideia de ser alimentada num culto semanal não pode ser uma ideia muito correta. Na verdade, aqui deveria ser a celebração do alimento que nós recebemos durante toda a semana. E a gente chega aqui, então, todos alimentados. Agora nós vamos adorar juntos ao Senhor. Mas durante a semana, nós recebemos dele o alimento e nos preparamos para a missão que ele tem para a gente. Veja bem comigo. Já pensou se nós almoçássemos apenas no domingo? Ou jantássemos apenas no domingo? Talvez, não fazendo isso diretamente, porque você criaria um problema de ordem fisiológica. Eu não estou recomendando, mas se alguém tivesse condições para isso, talvez tivesse um corpo mais esbelto, tudo bem. Mas seria prejuízo total em outras áreas. Você teria problemas e deficiências, seu organismo reagiria. Agora um atleta morreu, um garoto, segundo algumas informações, ele não estava alimentado e foi praticar os exercícios físicos. Sendo verdadeira ou não informação, isso deve nos alertar, porque se no campo físico nós precisamos do alimento para encarar a missão, no campo espiritual, muito mais ainda. Hoje eu cheguei aqui na igreja e a irmã Natacira veio dizer: pastor, eu tentei ligar para o senhor. Cadê a irmã Natacira? Está ali. Eu tentei ligar para o senhor e não consegui. É porque meu celular fica no vibracal. Então, às vezes, tem dia que eu chego em casa e eu deixo na mesa. Eu só estava em casa e o telefone residencial ela não chegou a ligar. Mas uma coisa que me alegrou, sabe o que foi? Ela disse assim: pastor, uma situação tão aflitiva, e eu quis ligar para o senhor para pedir uma ajuda, e eu não consegui. Aí sabe o que ela fez? Ela mesma cuidou da pessoa, não foi, irmã Natacina? Ela mesma cuidou da pessoa. Eu não fiquei triste por não ter sido contactado, não. Eu fiquei feliz. Sabe por quê? Porque eu não tenho capacidade, eu não sou onipresente, nem onipotente, de atender todas as necessidades. Ontem eu preguei, no aniversário de pastor, falei sobre isso.
Aí eu fiquei feliz, porque ela disse assim: pastor, Deus atuou, nós fomos conversando, e Deus atuou de maneira tão maravilhosa. Isso só será possível quando nós estivermos preparados. Então, lá no serviço, lá no trabalho, no lazer, na escola, onde você estiver, você é um chamado por Deus para cumprir a sua missão. Eu não estou com isso dizendo que você não deve me contactar quando você precisar. Eu acho que 95% das vezes você vai me achar. Mas você poderá cumprir o chamado do Senhor para você. E que alegria é saber: eu não estou aqui inútil neste mundo. Deus conta comigo. E eu quero me preparar cada vez mais para cumprir a missão dele. Amém? Terceiro bloco que eu quero destacar, versos 23 e versos 24. Vamos ler juntos? Está lá. Apenas Qual foi a primeira palavra que eu pedi para gravar, Leon? Eu te ajudar, te deram cola. Mas você sabia, Leon? Eu tenho certeza, você falou junto. Chamada. Qual foi a segunda palavra? Preparo. A terceira palavra que eu quero que você grave chama-se serviço. Serviço. Vamos falar juntos? Serviço. Vamos falar mais forte um pouco? Serviço. Olha só, apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que antes, outrora, procurava destruir. E glorificavam a quem? A Deus, por minha causa. Paulo está dizendo. Meu irmão, minha irmã, esse anunciar a fé que Paulo a partir de agora passou a fazer, era o serviço que ele apresentava ao Senhor, e ele fazia de diversas maneiras. Ele passou a servir com alegria. Ele chegou a escrever uma vez um texto dizendo: olha, eu recebi pancada, bofetada, açoites, naufrágio, sofri, eu enfrentei desafios, porque eu me dispus a servir ao Senhor, e Deus me deu capacidade para enfrentar esses desafios. Paulo nunca deixou de servir, a ponto dele chegar no final da vida, declarar com alegria: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que trabalho, que ministério de serviço, servir as pessoas. Servia com inteireza de coração. Olha, se você permanece neste mundo, é porque Deus quer que você, recebendo a chamada, estando preparado, sirva as pessoas. Sirva a Deus através das pessoas. O ditado popular nos adverte: quem não vive para servir, não serve para viver. É um fato. Quanto mais servir as pessoas, maior alegria na vida. Quanto mais serviço a Deus através do próximo, pelo próximo, com o próximo, maior alegria na sua vida. Eu tenho algumas indagações a respeito de alguns casos, não todos, logicamente, mas de depressão na velhice. Logicamente que eu não estou dizendo que são todos casos, mas alguns casos que a história parece que sinaliza dessa forma. A depressão é uma doença, precisa ser tratada com profissionais competentes,
oramos ao Senhor, pedimos, Deus pode curar, Ele cura, mas nós seguimos a orientação dele de buscar os profissionais. Mas alguns casos, eu fico com a indagação, se não é o caso da pessoa ter passado a vida toda sem alegria em servir ao outro. Sabia disso? Porque servir traz uma vida na vida da pessoa que é impressionante. Traz sentido. Não importa se você é um adolescente, junior, até uma criança, jovem, adulto ou idoso. Sirva com alegria. O Salmo convida isso. Servir ao Senhor com alegria. Sirva com alegria. Procure saber em que situação você pode ser útil. Procure saber em que situação você pode abençoar a pessoa. E faça isso com entusiasmo. Aliás, a palavra entusiasmo é linda, porque ela etimologicamente significa em Deus, em Theos. Em Deus. Entusiasmo é fazer a coisa do jeito de Deus, é tendo Deus como motivação. Faça com alegria. O seu trabalho é penoso às vezes, num sol causticante. Ele será menos penoso e o sol será menos causticante se houver alegria em servir. Não apenas se apropriar daquilo como um evento que trará para você algum benefício financeiro, mas trará a alegria de ter abençoado uma vida. O serviço faz da pessoa uma pessoa útil neste mundo e vai abençoando as vidas, muitas vezes levando a mensagem do Evangelho de maneira muito mais contundente do que a pregada no púlpito pelo pastor mais importante do universo. Porque ali está o Evangelho em ação. Ali está o Evangelho do serviço, do servir com alegria. Dizem que uma vez Madre Teresa de Calcutá estava cuidando de uma pessoa muito doente. E alguém olhando aquela mulher, no meio daquele serviço, assim tão difícil, disse: eu não faria isso, nem por $1 milhão. Ela olhou e disse: eu também não. Fazia porque tinha prazer em servir. Sirva com alegria. Vale a pena. Vale a pena. 3 palavras. Qual é a primeira? Chamada. Você tem um chamado. E Deus quer ver a você o chamado que Ele tem para você. Qual é a segunda palavra? Preparo. Você precisa se preparar todo dia para cumprir o chamado que Deus tem para você. Qual é a terceira palavra? Serviço. Deus abre portas para você servir. Não feche nenhuma dessas portas. Abra mais ainda e aproveite as oportunidades para servir ao Senhor através das pessoas. Curve sua cabeça, fale com o Senhor e diga para Deus o que você desejar no seu coração. Eu quero sugerir que você peça a Ele: Senhor, eu quero descobrir a minha chamada. Se você ainda não descobriu, se você já sabe qual é a sua chamada, diga para Deus: Senhor, eu quero cumprir essa chamada. Conversando com Deus, veja se você precisa se preparar mais.
Eu não estou dizendo que você não se prepara, mas se você precisa se preparar mais ainda, precisa se entregar mais ainda, precisa se submeter mais ainda a Ele, e fale com Ele: Senhor, eu quero estar preparado. E comece agora a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ver portas abertas para servir, Senhor. Eu quero ver portas abertas para cumprir a minha missão. Eu não quero desprezar nenhuma oportunidade. Quero ser útil no teu serviço. Eu tenho certeza que você sairá daqui com essas 3 palavras como pilares sustentadores da sua vida. Eu oro para que isso aconteça na sua vida. Eu quero que você ore para que aconteça na minha vida, para que Deus nos abençoe onde nós estivermos, seja você membro desta igreja ou não, a gente cumpra a missão que Deus tem para nós aqui. Fique em pé, vamos cantar com alegria no coração, celebrando ao Senhor e dizendo para Ele: eu estou aqui, Senhor, estou aqui pronto a te servir. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer.